Muito boa noite, meu amigo que nos acompanha aqui em mais um episódio da Roda dos Esclarecedores. Lembrando, né, que o programa Roda dos Esclarecedores ele é transmitido simultaneamente em 8 canais, no canal João 832, do nosso amigo Fernando Pereira, e também do pastor Sidney Santos. Aliás, eu quero convidar os dois a se juntarem a mim aqui. Como vão, senhores? Rapaz, tudo bem? Estão preparados para o assunto de hoje? Estamos preparados para interrogar, entre aspas, o nosso convidado esta noite. Boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo, Fernando. Hoje a chapa vai esquentar, como diz o carioca, né? É um tema bastante... Nós buscamos, né, discutir esse tema da heresias entre vós, não é? Esse tema que, às vezes, ele tem sido bastante comentado e bastante atual, né, bastante requisitado até pelo pessoal que acompanha aí a Roda dos Esclarecedores, e por isso deu certo, né, da gente ter a presença ilustríssima do nosso convidado hoje, e olha que esse daí não é fraco não, viu? Eu vou falar para vocês aqui quem é ele. Ele é diretor executivo do Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Ele acabou de lançar o livro chamado Controvérsias, Modismos e Heresias que Ameaçam a Igreja Brasileira. Ele se graduou em História pela Universidade de Cruzeiro do Sul, é um ex-pesquisador do Instituto Cristão de Pesquisas, que tem aí a famosa Bíblia Apologética, não é? Tem um dedo dele aí na Bíblia Apologética, e que aqui eu sou suspeito de falar, né? Porque eu sou muito fã dessa Bíblia aí, para mim é a melhor Bíblia Apologética que tem, né? Ele, por mais de 13 anos, ele atuou no Instituto Cristão de Pesquisas e também na Agência de Informações Religiosas por 9 anos. Ele é um pesquisador de assuntos religiosos já por mais de 35 anos. É bacharel em teologia pela Faculdade Batista, pastor da Igreja Batista Ágape em São Paulo e Miguel Paulista. Aliás, em São Miguel Paulista, né, e no estado de São Paulo. Ele também é pastor da igreja All Nations, que é uma igreja que faz um trabalho com refugiados na cidade de São Paulo, e também é pastor na igreja Renovo, que é uma comunidade localizada ali em Diadema, no ABCD paulista. Né, também é professor de teologia, professor de religiões comparadas, professor de filosofia da religião em diversos seminários teológicos, agências missionárias e também convidado aí a ministrar em universidades, igrejas, pastor Joaquim de Andrade. Pastor, seja muito bem-vindo aqui à Roda dos Esclarecedores. O senhor agora está sentado aí à cabeceira da mesa e é uma honra muito grande receber o senhor por aqui. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, pastor Sidney. Obrigado, Fernando. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Esperamos que esse tempo que vamos passar aqui seja um tempo muito proveitoso para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, eu quero incentivar você que já está aí sintonizado na Roda dos Esclarecedores a compartilhar esta live. Compartilhe aí com seus amigos, compartilhe com os irmãos da sua igreja. Com toda certeza, iremos aí sanar muitas dúvidas. Com certeza. Lembrando aí o pessoal que o vídeo está sendo transmitido simultaneamente, né, no Facebook, no canal do João 832, no canal Filho do Homem, no canal do pastor Sidney Santos e também nos canais do YouTube.
né, do Sidney, do João 832, no canal Ictus, ali de Pindamonhangaba, e também no canal da Primeira Igreja Brasileira em Greenville. Então, qualquer pessoa que quiser participar, enviar sua pergunta aí para o pastor Joaquim de Andrade, fica à vontade, pode entrar em qualquer um desses canais, envia sua pergunta, que o pastor está aqui para responder. E vamos arrancar a informação desse professor hoje, hein? O Sidney fica todo feliz. Então vamos jogar lenha nessa fogueira, então. Pastor Joaquim... O Fernando já chega com os dois pés no peito. Né? Eu gosto que ele faz isso. Vai, Fernando. A gente tem pouco tempo para falar. Assim, Pastor Joaquim, surgiu esse tema, né? Meditando da carta de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1. E Pedro falando a respeito das heresias, né? E o texto diz assim, mas também houve falsos profetas do povo, falando do Antigo Testamento. Assim como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias condenáveis, ou heresias destruidoras, e até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição. Então, a meditação é que, no tempo, né, há quase 2000 anos atrás, Pedro já advertia a igreja dos falsos mestres e as heresias destruidoras no meio do povo de Deus. Às vezes parece um pouco que o povo de Deus, hoje em dia, está um pouco desapercebido dessas coisas. Muita gente comendo tudo que lhe é servido, sem fazer uma distinção do que é uma doutrina bíblica e do que é uma heresia. Até muitos, eu digo, e não só por falar, mas por estar no meio do povo e conversando com pessoas e vendo muita coisa, muitas pessoas nem sabem muitas vezes o que é uma heresia. Então, eu queria partir desse ponto aqui, né, da importância do povo de Deus estar atento às heresias, né, aos falsos mestres, né, também no dia de hoje. Não era só coisa do Antigo Testamento ou dos tempos da igreja primitiva, né? Também atua para o dia de hoje. É interessante, né? Eu acho que a gente precisa antes aqui dar algumas definições, né? A definição, por exemplo, da questão da palavra apologética. O que é apologética? Então, apologética, nós sabemos que era algo feito nos tribunais romanos, né? E é algo também feito na igreja cristã, que é a defesa da fé. Eu não sei se vocês já ouviram, né, algumas pessoas dizendo, não, Deus não precisa de defesa, né? Ninguém precisa defender a palavra de Deus, afinal, ele é Deus, é o ser mais poderoso, completo, glorioso de todo o universo. Né? Aliás, ele é o criador de todo esse universo. Mas a gente sabe, né, por outro lado, que também é verdade, que muitas pessoas estão aí em busca da verdade. E aí surgem inúmeras dúvidas, e são dúvidas legítimas sobre Deus, né? Será que ele de fato existe? Será que Deus é bom? Né? Se Deus existe, por que tanto mal? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento, né? Então, Deus existe e ele é bom, por que no mundo encontra aí um imenso caos, né? Trazido, por exemplo, pelo coronavírus agora. Então, são questionamentos que nós encontramos, né? E eu diria que Deus, ele nos faz o convite para buscarmos, para conhecê-lo, para raciocinar sobre ele, né? Partindo da revelação principal, que é a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus. Na Bíblia, nós encontramos a resposta para todas as coisas. Por isso que o Fernando citou aí o texto de 1 Pedro 3,15, que diz que nós devemos dar... Aliás, acho que não foi 1 Pedro 3,15 que o Fernando citou, mas eu quero... 2 Pedro 2, de 1 a 3, você citou, né, Fernando? Acho que foi isso. Mas eu quero citar 1 Pedro 3,15. Por quê? Porque lá em 1 Pedro 3,15 diz que nós devemos dar a razão da esperança que há em nós. Dentro de um contexto hoje de igreja evangélica, onde as pessoas não querem pensar, onde o mais importante é eu sentir, né? Então eles querem sentir bem. Eu fui lá naquela igreja me sentir bem.
Eu fui lá naquela igreja, senti um arrepio, eu senti algo diferente. Olha, cuidado, suas emoções são enganosas. O culto que nós prestamos a Deus tem que ser um culto racional. E aí, para ser um culto racional, você tem que usar a mente. Então, por isso, Pedro vai dizer: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estai, não de vez em quando, a Bíblia diz, estai sempre preparados para responder, com mansidão e temor, a todo aquele que vos pedir a razão. Perdão. Pedro está dizendo para dar a razão da esperança que é em nós. É bênção. E pastor, o que a gente pode dizer hoje? O que é que define uma heresia? Que tipo de palavra que define? A gente pode falar assim, ó, isso daqui é definido como heresia. Qual seria a diferença da heresia e da blasfêmia? É uma pergunta que foi enviada para a gente aqui pelo WhatsApp. A diferença entre heresia e blasfêmia, a definição da heresia. Bom, dentro daquilo de dar a razão da esperança que é em nós podemos afirmar que a heresia vem da palavra grega haireses. Significa o quê? Ensino falso, fraudulento e enganador. Então, a heresia é nada mais, nada menos do que um desvirtuamento da fé cristã, da essência do cristianismo. Então, um grupo de pessoas que está seguindo aí um líder herege, com toda certeza eles estão crendo em heresias. E é interessante porque Pedro vai dizer heresias de perdição. Vou dar um exemplo para você. Você já deve ter ouvido falar de um pregador norte-americano chamado Benny Hinn. Muito famoso. Benny Hinn prega heresias? E como prega? Prega heresias. Mas podemos afirmar que Benny Hinn prega heresias de perdição? Até onde eu sei, Benny Hinn crê na divindade de Jesus, crê na humanidade de Jesus, crê na ressurreição física, crê na Bíblia como regra de fé e prática, crê na doutrina da justificação, regeneração, santificação, expiação. Então, o Benny Hinn prega heresias. Agora, afirmar que o Benny Hinn é um perdido, um herege, etc., aí é outra história. Claro que a maioria dos hereges que nós temos hoje começaram com heresias pequenas. Começaram com heresias não de perdição. Um abismo, como diz a Bíblia, chama outro abismo. Então, a ortodoxia, que é o ensinamento correto da palavra de Deus, e aí aceita, ela é caracterizada por negação dessas doutrinas essenciais. Então, a heresia, ela pode tanto ser de perdição, como não ser de perdição. Quer ver um exemplo? Batismo infantil, na minha concepção, como sendo um pastor batista, é uma heresia. De perdição? Não é uma heresia de perdição. Então, a gente tem a questão do batismo, questão da ceia, por exemplo, na sua igreja. É suco de uva? É vinho? Porque, dependendo da denominação, se for suco de uva, é uma heresia, tem que ser vinho. E se for uma outra denominação, é heresia, porque vinho, aqui na nossa igreja, o álcool é pecado. Então, veja, não é uma heresia de perdição isso. Sim. Batismo, aspersão, imersão, infantil, adulto, ceia, escatologia. Você é milenista, pré-milenista, pós-milenista? Então, e aí, eu, por exemplo, na minha visão pré-tribulacionista e pré-milenista, entendo que o amilenismo, por exemplo, é uma heresia de perdição? Não é uma heresia de perdição. Então, eu não vejo assim tanta base nas escrituras para defender esse tipo de teologia. Então, existem heresias que são de perdição, que é a negação da divindade de Jesus, da trindade, da humanidade dele, do sacrifício dele, da justificação, da Bíblia. Então, essas doutrinas são essenciais e elas é que caracterizam uma igreja como sendo cristã. A negação de uma dessas doutrinas vai, então, caracterizar essa igreja como não sendo uma igreja cristã. Veja, por exemplo, que a gente falou há pouco tempo sobre um livro chamado O Triunfo Eterno da Igreja.
Um livro que foi divulgado até aqui no Brasil, um livro que, infelizmente, uma das maiores igrejas Assembleias de Deus brasileiras dos Estados Unidos estava divulgando. E veja que tanto no Brasil como nos Estados Unidos, a igreja foi excluída. A igreja, tanto pela Convenção da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, como pela Convenção da Assembleia de Deus do Brasil, ela foi excluída. Por quê? Porque estava colocando um outro livro acima da palavra de Deus. Então, as pessoas estavam recebendo orientações dos espíritos de pessoas falecidas. O que é isso? Espiritismo. Comunicação com os mortos. E a Bíblia condena abertamente isso. Então, veja, aí já foi para uma heresia de perdição. Uhum. Então, isso é muito sério. Por isso que algumas igrejas até saíram desse ministério, se desvincularam. Pastores se desvincularam desse ministério porque estava descambando para a heresia de perdição. Tá certo. Senhores, tem mais perguntas vindo aí. O pastor, deixa eu... Pastor, eu tava pensando, né, sobre essa live de hoje e nós vemos muitas coisas, assim como o Fernando falou, né, ele leu o texto de Pedro, né, e no Novo Testamento existem muitos momentos em que os apóstolos eles tiveram que defender a fé, eles tiveram que intervir, né? E alguns textos de Paulo, né? Ele fala muito também sobre as questões dos hereges, né? Lá no Novo Testamento. E eu comecei a pensar no Antigo Testamento, né? Aonde que haveria uma defesa da fé, né? Onde tivesse um momento em que o povo ou foi ensinado errado ou ele partiu para um lado errado, né? E foi corrigido por Deus. E eu me lembrei daquela passagem lá de Êxodo 32, onde Moisés sobe para o monte, né? E Deus dá a lei para ele, está dando a lei para ele lá. E Deus fala, olha assim, ó, desce que o povo lá está fazendo besteira, né? Desce que o povo tá fazendo besteira lá. E aí, quando Moisés desce, tem lá um grande bezerro de ouro, né? E ainda feito pelo próprio irmão, né? Uhum. Naquele caso ali, pastor, foi uma heresia e a forma que foi combatido, isso que eu queria entender. Ali, podemos dizer que foi um momento no Antigo Testamento onde uma heresia foi imposta? Sim, eles colocaram outro Deus, né? Então, eles tomaram o nome de Deus em vão, eles passaram a adorar outro Deus, e isso é muito grave, né? Qualquer pessoa que crer num Deus errado vai desembarcar num céu errado, não tenha dúvida com relação a isso. E é interessante, pastor Sidney, porque algumas pessoas, como eu já falei aqui, eu vou dar o exemplo do Harold Camping. Harold Camping, ele tem um programa, ele faleceu, tinha um programa muito famoso nos Estados Unidos, chamado Family Radio, muito assistido em toda a América e outros países também. O Harold Camping, de repente, anunciou que Jesus iria voltar em 1994. Neste livro, o Harold Camping, ele era presbiteriano, ele era fundamentalista, e é interessante, ele começou a estudar algumas profecias e chegou ao cálculo de 1994. A esposa dele, inclusive, ela mencionou que ela queria trocar o piso da cozinha, e ele disse, não vai ter tempo, para quê? Nós vamos nos encontrar com Jesus, ele vai voltar. Eu não tinha pensado nessa desculpa ainda. Sabe o que aconteceu? Nos Estados Unidos e em vários outros países, jovens, não só jovens, pessoas abandonaram o emprego, pessoas largaram a família, pessoas passaram anúncios. Tinha jovens hospedados aqui num hotel famoso em São Paulo, gastando por dia $100 por dia hospedado em hotel. Todos os dias estavam anunciando o fim para 1994. Eu pergunto, aconteceu o fim?
E ele está lá ele estava na Califórnia, a Family Radio, a sede está lá próximo ali de São Francisco, esqueci o nome do lugar agora, Berkeley, uma coisa assim. E aí eu fui lá, conversei com ele, sabe o que ele disse para mim? Você vai ver que eu sou um profeta de Deus, porque Jesus vai voltar. Jesus voltou? Não. Depois disso, ele não desistiu. Ele continuou anunciando datas. E aí, sabe o que aconteceu? Ele veio a falecer e, infelizmente, as pessoas estavam totalmente equivocadas. Lá na sede tinha um monte de brasileiros trabalhando de graça lá. Trabalhando de graça na produção de literatura. Por exemplo, este livro aqui, ó, eu ganhei lá. O tempo tem um fim. E aqui é uma outra data que ele estava anunciando, 2011, ó. A data, 2011. Jesus voltou em 2011? Não. Mais uma vez encontramos aqui Harold Camping, um falso profeta. Agora, interessante porque ele não estava baseado numa visão, como aconteceu com Bang Ki-ha, um coreano que divulgou a vinda de Jesus também, que não aconteceu. Então, falsos profetas, Jesus advertiu. Lá em Mateus, capítulo de número 7, versículo 15 até o versículo 23. Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos em pele de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E Jesus vai dizer: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, porventura, uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? E Jesus vai dizer: a árvore boa tem que produzir bom fruto, a árvore má vai produzir fruto mau. Ele disse: se uma árvore boa produzir mau fruto, ela é cortada e lançada no fogo. E aí ele complementa, muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Jesus vai dizer para eles abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Ora, Jesus não sabe o que estão fazendo os falsos profetas? Sabe, mas esses falsos profetas não têm qualquer relação com Jesus Cristo. Então, Harold Camping, um falso profeta. Aí nós temos uma mulher chamada Ellen White. Vocês já devem ter ouvido falar dessa mulher. Sim. E eles distribuem. Eu pergunto qual, porque, sabe, Fernando e Rodrigo, pastor Sidney, você que está nos assistindo, uma das características de uma seita, e um escritor norte-americano chamado Van Balen, ele escreveu um livro chamado Caos da Seita, no final dos anos 60. E ele dizia: as seitas são as contas não pagas das igrejas. E é uma verdade. Uau. Porque de quem é o papel de enviar missionários para o mundo inteiro? Qual é a denominação que tem 75 mil missionários de tempo integral? Qual é a denominação evangélica que todo jovem tem que dar 2 anos no campo missionário? Você conhece esse livro? Uau. O livro de Mormon. Um outro testamento de Jesus Cristo? A igreja conhecida como Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, essa igreja tem 75 mil missionários de tempo integral. Todo homem tem que dar 2 anos no campo missionário. Mas eles seguem a Bíblia? Eles vão dizer que seguem a Bíblia, mas eles seguem o livro de Mormon, um outro testamento de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse que ainda, lá em Gálatas 1, de 6 a 9, ele vai dizer: ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu vos anuncie um outro evangelho, um outro testamento, que vai além do que temos anunciado, seja anátema, maldito, amaldiçoado. Então, os mormons estão aí pregando em tudo quanto é lugar um outro evangelho. E aí a gente tem, como eu falei, os adventistas distribuindo livros de graça, meus irmãos. Qual é a igreja evangélica que distribui livros de graça? Fazem campanhas de distribuição em toda a cidade, no mundo inteiro, de graça. Mas eles seguem uma mulher. Travou? Do 7º dia. Então,
Esta é a verdade da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Não, não. E o senhor Walter Reia, que foi pastor adventista na Austrália, que foi um dos teólogos da igreja, pesquisou muito bem a igreja e ele escreveu este livro. E por causa deste livro, quando foi publicado pela primeira vez, só na Austrália, mais de 100 obreiros credenciados, pastores, saíram da igreja. The White Lie, a mentira de White ou a mentira branca, como você quiser. Então, neste livro, ele conta, por exemplo, como Ellen White, nos seus livros, plagiou, mas ela é vista como uma profetisa. Ninguém pode se tornar um adventista se não acreditar nessa mulher. Estamos falando da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem, por exemplo, um grupo como Take Six, tem um grupo como Arautos do Rei, tem um grupo, por exemplo, como o Prisma Brasil, Prisma Internacional, que tem os maiores grupos musicais. Está na Igreja Adventista, mas é uma igreja cristã. O Leonardo Gonçalves, por exemplo, que é um adventista do Sétimo Dia, faz muito sucesso nas igrejas evangélicas. Nas igrejas evangélicas aqui. Qual é? Eu pergunto, se a tua igreja tem uma banda, se a tua igreja tem um cantor, ele vai levar que mensagem? Que mensagem que ele vai levar? Se ele é da Assembleia de Deus, ele vai levar a mensagem da Assembleia de Deus. Se ele é batista, vai levar a mensagem da Igreja Batista. Não vai levar a mensagem de uma outra igreja. Então, infelizmente, as seitas estão aí, ganhando o espaço que é nosso. Agora, veja bem, estamos na pandemia, não é verdade? Muitos crentes nem nas suas igrejas estão se reunindo. E você sabe que tem um grupo de pessoas conhecidas por irem de porta em porta, oferecendo também uma literatura gratuita, chamada a Revista Sentinela e também a Revista Despertai. Quem são eles? São as conhecidas Testemunhas de Jeová. Qual é a igreja evangélica que os membros têm que sair todos os dias de porta em porta? Qual é a igreja? E de quem é a tarefa de ir de porta em porta levar o evangelho de Jesus Cristo? De quem é a tarefa? Mas quem está fazendo isso? Que igreja está fazendo isso? Deveria ser dos cristãos, né? Então a gente pode, é correto afirmar, então, que se a gente for honesto conosco mesmo, uma das culpas das heresias estarem sendo difundidas é a inatividade da igreja, é a inércia da igreja. Isso mesmo. Isso mesmo. Infelizmente, a culpa é nossa. Nós não, como o Van Balen disse, né, que as seitas são as contas não pagas das igrejas, a gente não está pagando a dívida. Sim. E quando a igreja não faz o papel que é dela, o diabo levanta outros grupos para fazer de uma forma deturpada. É o que tem acontecido. Sim. Foi enviada uma pergunta aí, pastor. Quais são as heresias mais perigosas pregadas dentro das igrejas evangélicas hoje? Eu queria aproveitar a sua pergunta. Eu estava com isso na ponta da língua e eu queria esquentar um pouquinho com o pastor Joaquim. Não, fica à vontade. A minha função é responde depois. Eu sou sempre aquele que fica pondo a lenha na fornalha. Essa é a minha função nesse papo aqui. E aí eu pergunto o que estava na minha cabeça. Porque tem muita gente ouvindo a gente aqui, assistindo a gente, que acompanha a gente, que não é adventista, testemunha de Jeová, né? É um cristão de uma igreja evangélica, mas eu queria saber, né? Será que ele pode pensar, muito falar, não, eu não sigo nenhuma dessas religiões, eu conheço o evangelho, eu sou uma igreja evangélica, então eu estou tranquilo, então eu não preciso me preocupar com heresia. Será que está certo isso então? Ou como diz a pergunta aí que alguém mandou para a gente aí, tem heresia dentro da igreja evangélica? Com toda certeza. Só um minutinho que eu vou pegar um livro aqui que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando, tá bom? Então, eu já falei aqui do Benny Hinn, por exemplo, Bom Dia, Espírito Santo, tá? É um livro que a maioria é um dos mais vendidos no meio evangélico, sabia disso? Sim. Esse livro, quando foi traduzido pela primeira vez pela Thomas Nelson, e aí o Benny Hinn comprou uma boa edição, por isso a Thomas Nelson publicou, porque isso gerou até a demissão de um grande funcionário da Thomas Nelson. Por quê?
Porque, infelizmente, no meio evangélico, o povo não tem critério. Esse aqui é um outro livro muito vendido. Então, o Kenneth Reagan, Benny Hinn, né, são os hereges que estão aí no meio evangélico, pregando heresias, pregando doutrinas contrárias à fé cristã. Então, a chamada teologia da prosperidade, por exemplo, a confissão positiva, então, a sua cura depende daquilo que você fala, a sua prosperidade depende daquilo que você fala. E aí a gente tem vários outros pregadores da confissão positiva, da teologia da prosperidade, da quebra de maldição hereditária, da cura interior, os abusos na área da batalha espiritual. Então, essas são algumas heresias que estão aí se infiltrando dentro das chamadas igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas têm alguns problemas, não negamos isso, né? Por exemplo, infelizmente, você tem as chamadas igrejas tradicionais com a maçonaria, né? E muitos líderes evangélicos estão vinculados à maçonaria. Você tem a questão da judaização da igreja, então hoje estão tocando o chofar para trazer a glória de Deus, estão tocando o chofar para expulsar demônios, e nós sabemos que o chofar não tem esse poder. Não tem esse poder. Então, a judaização da igreja é um outro problema que nós enfrentamos nesses últimos dias. Não só a judaização da igreja, mas a própria obsessão pelo diabo. Então, a tua igreja quer fazer sucesso? Começa a falar do diabo. Fala do diabo lá, noite e dia. Diz que as pessoas estão sendo atormentadas pelo diabo. Diz que tudo que acontece, tá gordo, é o diabo. Adulterou, é o diabo. Tá lá, feio demais, é o diabo. É o demônio da feiura que tá nele. Então, vem fazer aqui uma quebra de maldição, né? É uma maldição que está sobre você, um demônio que está acompanhando você. Então, essas coisas, né? Porque as pessoas sempre estão em busca de um bode expiatório, elas não querem assumir a sua parcela de culpa. Elas querem encontrar alguém para levar os pecados dela. Né? Isso aí começou com Adão lá atrás. Já levou os nossos pecados. Isso aí foi invenção de Adão, né? Adão passou, não foi eu, foi a Eva. Verdade. A Eva falou que não foi ela, foi a serpente. Então a gente vê isso acontecendo no meio evangélico. Infelizmente, a gente tem aí muitas outras situações, né, que estão acontecendo. Hoje, o importante é pregar o que o povo quer ouvir, né? Não é o que Deus quer que a pessoa ouça. Então, as igrejas que mais crescem hoje no Brasil são as chamadas igrejas da modinha, né? Então, eles estão colocando lá lutadores de MMA no púlpito da igreja, montam um ringue e aí colocam lutadores de MMA. Daqui a pouco vai ter polidense evangélico, né? As irmãzinhas dançando lá no ferro. Né? Não. Pastor, não dá ideia, pastor. Não dá ideia. Meu Deus do céu. Já tem motel gospel, tem camisinha gospel. Tem cinerótico gospel, tem sex shop gospel. Então, veja, o mundo evangélico hoje, infelizmente, está sofrendo uma influência muito grande do mundo. A igreja não está influenciando o mundo. E aí as seitas ganham terreno. Por quê? Porque a igreja não está pregando o evangelho como deveria pregar, porque a igreja está se adaptando às coisas deste mundo, porque a igreja não está preocupada em defender a fé. A igreja não está preocupada. Quando a gente pensa em reforma protestante, homens que morreram por causa da fé, por defenderem a palavra de Deus, hoje a gente ouve expressões, como eu ouvi aqui de um presidente, né, do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Não, você está preocupado com doutrina, você está preocupado com ensinamentos, essas coisas dividem a igreja, doutrina divide a igreja. Não, está errado, doutrina não divide a igreja. O que divide a igreja é a heresia. A doutrina vai unir os cristãos. Agora, a heresia é que vai dividir os cristãos. Infelizmente, muitos não se dão conta disso, né? Aí, não, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide. Aí, em nome do amor, fazemos qualquer negócio.
né? Nisto conhecereis que sois os meus discípulos, se tiverdes amor, não importa a doutrina. Tem amor? Beleza. Então, em nome do amor, estão sacrificando a verdade, meus irmãos. Sim. Por isso que eu escrevi este livro, Controvérsias. Então, depois de trabalhar por 13 anos no ICP, mais 9 na Agir, né, com o pastor Paulo Romero, a gente, inclusive, ajudou o pastor Paulo Romero no livro Supercrentes, Evangélicos em Crise, Decepcionados com a Graça. Então, esses livros justamente vêm para esclarecer o povo de Deus, porque durante muitos anos, como pesquisador de apologética, de heresias, a nossa preocupação era grupos lá fora. Era grupos como, por exemplo, do Reverendo Moon, né? Agora mesmo teve um evento aqui no ginásio do Pacaembu, aonde nós tínhamos 4 cantores famosos. Se não fosse o nosso papel, estariam cantando. Receberam, inclusive, era 100 mil que cada um ia receber. Quem? André Valadão, a Aline Barros, tem mais 2 agora. O Thales Roberto, e eu não sei a outra, se é a Priscila, uma dessas aí, enfim. Eles iriam receber, cada um, 100 mil reais para cantar num evento da igreja do Reverendo Moon. Uau! A unificação. Só para vocês terem uma ideia, neste livro, que é a Bíblia deles, diz que Jesus teve o corpo dele invadido por Satanás. Diz que o pecado foi Eva manter relação com a serpente. Neste livro, diz que Jesus nasceu de uma relação de Maria com Zacarias. Você sabia que esse livro foi publicado pela primeira vez por uma editora evangélica? A imprensa metodista publicou a primeira edição do Princípio Divino? Uau. Então, aí eu pergunto... Dinheiro move as coisas. Infelizmente. E aí eu quero aproveitar esse gancho e dizer que, infelizmente, a maioria das editoras evangélicas não estão preocupadas em esclarecer o povo de Deus. Estão preocupadas em vender. Então, o que vende é o que eles estão lançando, é o que eles estão divulgando por aí. Não é o que vai ajudar o povo de Deus. Por exemplo, este livro aqui, eu já falei com várias editoras. Eu queria que o livro fosse publicado por alguma editora. Agora, sabe o que me falaram? Uma delas que eu levei para o livro ser publicado, chegaram ao ponto de me dizer assim, pastor, isso aí não tem público, ninguém vai querer comprar esse livro. Eu vi isso, meus irmãos. Eu vi isso. Esse aqui, ó. Esse aqui. Você sabia que o Brasil hoje ocupa o primeiro lugar no mundo em número de adventistas do sétimo dia? Você já viu o número de pastores que são ganhos pelos adventistas do sétimo dia? Pastores, hein? Não estou falando membros, não, porque membros é muito comum. Estou falando um número muito grande de pastores que vão para a igreja adventista do sétimo dia. Por quê? Porque ninguém acredita que os adventistas não são cristãos. Uau. E existe vários grupos adventistas, a gente não nega isso. E nos Estados Unidos, na Europa, existem adventistas cristãos. Mas eles não creem na mulher chamada Ellen Gold White. Então, aqueles que não creem em Ellen White podem ser considerados cristãos. Mas aqueles que creem, não tem como. Não tem como. Então, a igreja adventista engana muita gente. E aí o evangélico está preocupado com a verdade? Não, não está preocupado com a verdade. A igreja evangélica brasileira está preocupada com a verdade? Não. Qual é a igreja que mais cresce? Não é a batista, não é a presbiteriana, não é mais a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus crescia assustadoramente, mas hoje não é mais. É a igreja universal, é a igreja mundial. Essas são as igrejas que mais crescem no Brasil. Por quê? Estão pregando o que o povo quer ouvir. Venha para Jesus, você vai ter tudo do bom e do melhor. Vai ter o melhor carro, vai ter a melhor casa, vai comer do melhor da terra, ignorando completamente o contexto de passagens do Antigo Testamento. Quando citam a Bíblia, citam de uma forma deturpada. Infelizmente, não tem nenhuma hermenêutica, não tem nenhuma exegese, citam de uma forma deturpada. Pegam textos isolados, não analisam o contexto e aí acaba enganando o povo. Eu falei há pouco tempo num programa de rádio aqui, em São Paulo, e eu disse que, infelizmente, o povo pentecostal é conhecido por não estudar as escrituras. Rapaz, choveu muita pedra. Choveu. Por
porque é uma verdade, é uma Porque verdade. Eles não querem ouvir a verdade, né? Pois é. Ainda pensando sobre a pergunta que o Action RCN fez aqui, né? Uma opinião, uma humilde opinião, né? Talvez eu fugi da pergunta. Faça de novo, por favor. Não. Deixa... Não. É só uma questão contextual, né? Que eu quero colocar aqui, uma opinião, que a gente tem visto isso, né? É que as pessoas, elas... A maioria das igrejas hoje, né? A pergunta dele foi qual é a maior heresia, né? Quais são as heresias mais perigosas? Quais são as heresias mais perigosas? Isso. Uma das coisas que eu tenho, eu não sei nem se encaixa como heresia. Só um minutinho, pastor Sidney. O Action RCN, quais são as heresias mais perigosas pregadas dentro das igrejas evangélicas? Quer dizer, ele já parte do pressuposto que há heresias sendo pregadas, né? Então, aí entra na questão, heresias de perdição e heresias de não perdição. Quando é heresia de perdição, essa igreja deixou de ser evangélica. Essa igreja não é mais uma igreja cristã, é uma seita. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar do Conjunto Voz da Verdade. Sim. Faz muito sucesso no Brasil inteiro. Mas eles negam uma doutrina essencial, que é a doutrina da Trindade. Logo, é uma heresia de perdição. Logo, não pode ser considerada uma igreja cristã. Mas eu pergunto, quando eles lançam os seus CDs, DVDs, etc., que público? Qual é o público? Da igreja pentecostal, principalmente da Assembleia de Deus. Então, a gente tem, infelizmente, esses negadores das doutrinas, como a doutrina da Trindade, por exemplo. Qualquer grupo que negar a doutrina da Trindade não é mais uma igreja cristã. Então, outras são movimentos controvertidos, controversiais. Por exemplo, tem uma igreja chamada Verbo da Vida. Já ouviu falar dessa igreja? Tem o seminário, eles têm o Rema, o Instituto Rema, um seminário. Essa igreja, por exemplo, o Verbo da Vida, tem em vários lugares do Brasil e do mundo, principalmente no Nordeste. Então, essa igreja prega as heresias de Kenneth Hagin. Ela é uma igreja cristã? É uma igreja cristã, ainda que muitos não a consideram. Essa questão é tão delicada. Veja, por exemplo, que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela se posicionou abertamente contra as chamadas igrejas neopentecostais. Então, para a Igreja Presbiteriana do Brasil, como Augusto Nicodemos e outros, Universal, Mundial, Internacional, Sara Nossa Terra, Renascer em Cristo, Bola de Neve, etc., essas igrejas chamadas neopentecostais, para eles, são uma seita. Não são nossos irmãos e não estão na verdade. Mas aí eu te pergunto, essas igrejas negam as doutrinas essenciais do cristianismo? Os concílios que aconteceram foi para tratar de questões primárias ou secundárias? Então, veja, quando nós estudamos a história da igreja, os concílios aconteceram não para definir questão de batismo, era para definir a questão da divindade, era para definir a questão da autoridade da Bíblia, era para definir a questão da Trindade e outras questões que são essenciais, tá? Então, com isso, nós podemos dizer que, infelizmente, algumas igrejas que acabam abraçando algumas heresias que não são de perdição, amanhã essas mesmas igrejas poderão abraçar uma heresia de perdição e descambar, como descambou, por exemplo, o Uriel de Jesus, por exemplo. Pastor, o senhor tinha falado agora há pouco, até tocou até na questão da Trindade, e tem pessoas mandando perguntas para a gente aqui, já que estamos falando de heresias, o pessoal está querendo saber aqui se aquilo que eles acreditam é heresia, não é? Tem até uma pergunta aqui que chegou, aí nós vamos colocar o pastor aqui na fogueira mesmo, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir exibir essa pergunta, que a pergunta é grande. O Lohaniel Santana, ele fala aqui, ó, nós sabemos que o termo Trindade é um termo criado pelos homens para tentar explicar a interação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo bem. Nós sabemos que Deus não é o nome do nosso Senhor, né? É um título que foi para a gente poder pronunciar, né? Se referir a ele. Mas a minha pergunta é, você acredita que as três personalidades que nós chamamos de Deus são três consciências à parte, distintas,
Ou Deus é apenas uma personalidade? Muito bem. Lohane Santana. Lohaniel Santana. A minha pergunta é, você é estudante da Testemunha de Jeová? Você estuda com eles? Muito bem, segurei, tá? Segurei, porque pela sua pergunta dá a entender isso. Os cristãos sempre acreditaram na Trindade. E o que é a Trindade? A melhor definição da Trindade foi estabelecida no chamado Credo Atanasiano. Então, no ano 325, houve o chamado Concílio de Nicéia. Qual era a finalidade do concílio? Se levantou na história da igreja cristã um homem chamado Ário. Obrigado, viu, Lohaniel? Você não é estudante da Testemunha de Jeová. Mas eu percebo uma certa influência deles em você. Mas tudo bem, tudo bem. Então, veja bem, Ário era presbítero em Alexandria. Era um homem muito inteligente, só que Ário começou a duvidar da divindade de Jesus. Ário não acreditava que Jesus era igual ao Pai, acreditava que ele era um Deus inferior. E aí, a igreja estava com um problema. Surgiu, então, uma situação, alguém se levantando dentro da igreja contra uma doutrina que eles sempre acreditaram. Ninguém duvidou disso, mas Ário duvidou. E aí Constantino estabeleceu um concílio, chamaram Atanásio e Ário, e começaram a debater. Conclusão, o que aconteceu? Simplesmente aconteceu que Atanásio refutou Ário. E aí Ário foi taxado como herege. E com isso a igreja formulou o que nós conhecemos como doutrina da Trindade. Então, a palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas a doutrina aparece na Bíblia. Então, Deus é um ser que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 são coiguais, coeternos, coexistentes. Então, Jesus não é inferior ao Pai. Jesus também não é o Pai, porque, infelizmente, muitos irmãos acreditam que Jesus é o Pai. Por quê? Porque ele disse, quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Não, ele estava dizendo que ele era da mesma essência do Pai. Quando ele disse, eu, uma pessoa, o Pai, outra pessoa, somos um, estava dizendo que ele era de natureza divina. E Jesus não era de natureza divina porque os homens fizeram dele Deus. Não, é diferente. Jesus era de natureza divina porque ele, de fato, era Deus. João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 8,58. Temos inúmeras passagens na Bíblia que provam que Jesus é Deus. Agora, ele não é o Pai. Tanto é que Mateus 3, 16 e 17, sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, o que aconteceu? Veio o Espírito Santo na forma de uma pomba e a voz do céu dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. Mas, pastor, então se Jesus era o filho de Deus, logo ele não era Deus. Está errado. Está errado. O Israel, por exemplo, eu tenho um filho chamado Israel. Israel é meu filho. Agora, o Israel é o Joaquim? Não, o Israel não é o Joaquim, o Israel é o Israel. Mas o Israel é um homem, como eu sou. Então, Jesus era Deus como o Pai é Deus. Então, a Trindade são 3 seres, tá? 3 pessoas distintas. Tanto é que Jesus, orando ao Pai, ele disse, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha só, o próprio Jesus estava mostrando que ele tinha vontade distinta. Então, são 3 deuses? Não, não são 3 deuses. Um Deus que subsiste em 3 pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Apesar da palavra Trindade não estar na Bíblia, nós encontramos isso em inúmeros textos da Bíblia. A Bíblia diz que há um só Deus, mas a Bíblia diz o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Por isso nós cremos na Trindade. Por quê? Porque a Bíblia relata que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No entanto, a Bíblia diz que há um só Deus. Então, se o próprio Pai chama o Filho de Deus, quem sou eu para negar isso? Hebreus 1,8. Acerca do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o teu reino. Então, Atos capítulo
7. Estevão viu o céu aberto, viu Jesus. E ele disse, Estevão estava sendo apedrejado, viu Jesus, a destra de Deus, no trono, na majestade das alturas. E também Ananias mentiu lá. E Pedro chega a dizer assim, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Pedro está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías 6, 9, aliás, 6, 9. Então a gente tem inúmeros textos nas Escrituras que provam aí a Trindade. Quem quer negar a Trindade está negando a essência de Deus. Quem negar a Trindade nega a essência de Deus. Logo, negou a essência de Deus, não pode ser um cristão. Negou não sei tudo. se... Maravilha, o Lohaniel que ele correu aqui para deixar claro, não sou testemunha de Jeová. Legal, Lohaniel. Depois ele fala aqui, ó, eu concordo 100%. Para mim, Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho são 3 personalidades e ao mesmo tempo eles são um Deus. Então, deixou ele confortável com aquilo que ele acredita, né? O senhor como um pesquisador, um professor aí, né, esclareceu para ele. Então, Deus é um título composto por 3 personalidades divinas. Quem adora o Filho, adora a Deus. Quem adora o Espírito, adora a Deus. Quem adora o Pai, adora a Deus. E por aí vai. Não é? E Jesus disse, tudo que o Pai tem, eu tenho. Quem vê a mim, vê o Pai, mostrando a igualdade dele com o Pai. E quando ele diz, porque essas testemunhas de Jeová são especialistas em torcer as Escrituras, quando pega um texto, por exemplo, que Jesus diz assim, o Pai é maior do que eu. Ora, o que Jesus estava dizendo aí com o Pai é maior do que eu? Eu pergunto, o Biden, por exemplo, aí nos Estados Unidos, é maior do que qualquer pessoa? Ou não? Ou é menor? Como ser humano, não. Mas como... O Biden, como presidente da República dos Estados Unidos, é maior do que qualquer um. Sim. É melhor do que qualquer um? Não. Aqui, o Bolsonaro é maior do que eu? Eu posso dizer, o Bolsonaro é maior do que eu. É melhor do que eu? Não, com toda certeza não. Entende a diferença? Então, Jesus havia deixado a sua glória, se fez menor do que os anjos. Jesus é menor do que os anjos? No entanto, ele se fez, deixou a sua glória, se esvaziou. Então, naquela condição, ele poderia dizer, o Pai é maior do que eu. Mas ele nunca disse, o Pai é melhor do que eu. Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Quem honra o Filho tem que honrar o Pai. E aí vai. Tá? Ele mostrou essa igualdade com o Pai. Maravilha. Acho que eu respondi. Vamos lá. E aí, Fernando? Tem uma outra... Que... Pois não, Fernando, pode... Eu estava vendo a resenha de um livro, só que vai ficar devendo o nome do autor. Mas é um livro falando dessas doutrinas, né? Doutrinas que foram refutadas nos primeiros séculos, voltando para a igreja agora. Tipo, de que e não um Deus, ou que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. São várias doutrinas que já tinham sido refutadas bem logo, como nos concílios, como o pastor João falando, né? Que tem voltado e tem se infiltrado nas igrejas, né? E é muito pertinente isso. Então a gente vê que esse estudo, né? Que esse bate-papo que a gente tá fazendo aqui é muito pertinente. E o perigo, né? Da gente não estar atento, né, a doutrinas, que muitas, né, uma coisa que eu queria citar aqui só rapidamente, de muitas coisas, não é subliminar, mas discretas, muitas coisas sutis, muitas heresias sutis se infiltram e vai com a pergunta da Selene, que o Rodrigo vai colocar aí, sim, nas músicas. Muita doutrina, né, pode jogar aí, Rodrigo, para a gente ver. Sim. Muitas doutrinas que têm sido infiltradas nas músicas, nos louvores. E continua com a pergunta aí, Rodrigo. A Sirlene está perguntando, a paz, boa noite a todos. Gostaria muito que o pastor explicasse o antropocentrismo infiltrado nos cânticos e pregações, pois parece que muitos pastores estão confusos, ou não percebem, ou estão mal intencionados mesmo. Ai, ai, ai. Ou o pastor percebe e fala, vamos, são as heresias que não são para perdição, pastor. Tá todo mundo cantando, vamos cantar também, né? Isso aí é que está atraindo os jovens, né? Sim, vamos.
Eu não quero magoar ninguém. Olha, eu sei que eu estou trabalhando num terreno muito delicado, né? Essa questão da música, para mim, é uma questão muito séria. E a igreja evangélica, até a igreja que eu faço parte, né? A gente tem que tomar cuidado. Porque nem tudo que nós cantamos glorifica a Deus. Então, hoje, a maioria dos cânticos evangélicos, a honra, a glória, o louvor, é mais para o homem do que para Deus. Então, eu persegui os inimigos, alcancei, destruí, acabei, né? Então, eu. É muito eu. É muito eu. Eu preciso ajudar Deus, eu tenho que dar uma força. Coitado de Deus! Coitado de Deus, se eu não existisse. Coitado de Deus, se não fosse a minha fé, Deus não conseguiria. Meus irmãos, eu fico louco da vida quando eu vou numa igreja que cantam determinados cânticos que nós sabemos que aquilo não é a verdade da palavra de Deus. Quando a gente sabe que aquilo descamba... É verdade, Fernando. Descamba para a heresia, descamba para a glória do homem, infelizmente. Então, a gente conversou ontem numa reunião, né? A gente precisa resgatar algumas coisas, né? Alguns hinos antigos, que esses hinos glorificavam a Deus de verdade, né? Eu, como pastor batista, eu fui acostumado com o cantor cristão. Né? Havia uma ou outra música, mas era sempre cantando hinos do cantor cristão. Eu pregava muito no trem, e a turma que evangelizava no trem era da Assembleia de Deus, então eu sei muitos hinos da harpa, de cor, e a gente sabe que esses hinos, tanto do Salmos e Hinos, como da harpa, como também do cantor cristão, eles estão tudo relacionados, muda uma coisinha ou outra, mas é basicamente a mesma letra. E esses hinos buscavam a glória de Deus, buscavam exaltar o Senhor Jesus. Agora, infelizmente, a maioria dos hinos hoje, né? A minha vitória tem sabor de mel, é complicado. É complicado. Louvado seja Deus. Essa teologia da vingança, né? E Deus precisa de mim, né? Sem mim, Deus não pode fazer nada. Tem um pregador norte-americano aí chamado Charles Capps. Esse cara é um herege. Ele diz que Deus não tem poder de fazer nada na Terra sem a minha e a tua autorização. Eu fico pensando, caramba, eu não sabia que eu estava com essa bola toda. Então, a menina, esses pregadores... Do centro de Deus, nós somos do centro de Deus. Isso, Deus é simplesmente o gênio da lâmpada de Aladim. Deus não passa de um menino de recado, é o office boy nosso. Deus está aí ao nosso favor. Infelizmente, é isso que a gente está vendo. E a igreja virou um mercado, essa é a grande verdade. Um verdadeiro fast food, né? A igreja. Infelizmente, há uma inversão de valores. Eu digo sempre isso, e o pastor Sidney é pastor da área de marketing, sabe muito bem disso, eu tenho falado isso. Se a nossa igreja depender desse marketing que está aí para crescer, meus irmãos, a gente não vai crescer nunca. Nós não podemos seguir o padrão que o mundo estabelece. Então, Jesus tem que ser a atração da igreja. Não são esses métodos humanos que vão dar o verdadeiro crescimento da igreja, porque o crescimento da igreja é a quantidade de pessoas. Se for assim, Deus está abençoando demais o islamismo, que é a religião que mais cresce no mundo. Então, se for assim, Deus está abençoando demais a Igreja Universal do Reino de Deus, a Mundial e tantas outras, com muitos problemas teológicos aí. Então, será que Deus está assinando embaixo esses picaretas da fé? Com toda certeza, não. Eu queria pegar eu quero pegar esse gancho aí, pastor, e falar aquilo que eu estava falando, né? Quando ele falou sobre as maiores heresias, né? Quais são as mais perigosas. Eu acredito que essa questão de mercado, de marketing da igreja, né? Hoje em dia, nós somos da área de design e tal, tem pastores, né, líderes que, quando vão abrir uma igreja, eles estão mais preocupados com o logo da igreja, com o slogan da igreja, com a questão visual da igreja, do que com a própria doutrina, do que com a própria Bíblia, né?
E aí, não, eu quero meu logo, mas você está preocupado com o logo, mas, né, e as pessoas, e a doutrina, e o estatuto da igreja, e você tem tanta coisa para se preocupar e você está me cobrando o logo. Você nem abriu a igreja, mas ele tem que abrir com logo, tem que abrir com um painel, né? E o logo tem que ter um significado, né? Ele se preocupa com que o logo. Ele falou assim: o logo tem que ter um significado. O logo tem que ter um significado profundo. Você tem que olhar para ele e imaginar que aqui é o fogo, aqui é o espírito. Se ele tivesse a mesma preocupação em preparar a mensagem, se ele tivesse a mesma preocupação em preparar a mensagem, o estatuto da igreja, como ele tem a preocupação em passar o logo, então, não tem nada de errado em fazer isso. Não tem nada de errado. O erro está na ênfase, assim, né? Mas essa questão, Rodrigo, sabe o que acontece? O cara acaba abraçando tudo que vier e que vai fazer com que a igreja dele seja bem vista. Sim. Entendeu? Então, claro, tudo que vier, não é, eu estou falando do logo, mas é uma coisa pequena dentro de um cosmo, sim, né? Sim. Dessa questão de mercado. De mercado, sabe? O cara, ele enxerga a igreja como uma empresa, como ele vê as outras igrejas como concorrentes, né? Então, ele trabalha com isso. E isso é um perigo. Por quê? Porque o cara acaba abraçando tudo. A música, as formas, os jeitos, as atitudes de mercado, entendeu? E aí, sim, cara, isso é um perigo na minha Toma lá da cá, né? Toma lá da cá, fazendo barganha com Deus. O que vai fazer? E a maior prova disso, o pastor também é missionário, ele já viajou por vários países da África. Hoje nós vemos aqui em São Paulo, tem avenidas e ruas, até ruas de bairro, ruas pequenas, onde tem 5, 6 igrejas, às vezes uma de porta de frente, assim, ó. Uhum. Mas quantas igrejas tem lá em Guiné-Bissau, por exemplo? Quantas igrejas tem lá? Igrejas preocupadas com o povo. Igrejas ninguém quer ser missionário lá, né? Ninguém quer ser missionário lá. Vê se o cara de lá está preocupado com o logo. Quem vai querer ser missionário? Quem vai querer abrir igreja no Afeganistão? Agora. Quem vai querer? Não é? Pastor, fala para a gente do livro. O livro está sendo lançado agora, pastor, o Controvérsia? Então, o livro, na realidade, está na 2ª edição. A gente colocou na Amazon, está disponível aí pela Amazon. O pastor Sidney vai me ajudar melhor como é que a gente faz para adquirir o livro, tá? O livro eu trato de questões que eu entendo que são questões essenciais na vida da igreja hoje. Eu falo, por exemplo, sobre a influência da maçonaria na igreja. Eu falo sobre a questão do poder da palavra. Será que tem palavras de bênção, palavras de maldição? Será que existe um poder oculto por trás das palavras? Então eu falo, por exemplo, sobre essa questão da judaização da igreja, eu falo sobre a questão da confissão positiva, da teologia da prosperidade. Eu trabalho sobre todas essas questões aqui no meu livro. Então esse livro você pode adquirir pela Amazon, está disponível aí pela Amazon, você pode adquirir também. Legal. Estou falando que fica legal. A dica para o pessoal. Então, eu estou trabalhando todas essas questões. Fica a dica para o pessoal aí, ó, que na Amazon, aqui dos Estados Unidos, ele está custando $3,70 a edição digital do livro do pastor Joaquim de Andrade. Olha só. Não, só isso? Aumenta? É o que está aparecendo para mim aqui. Acho que eu vou comprar agora. Desse jeito... Peraí, desse jeito eu não vou comprar minha Lamborghini, caramba. Mas é necessário, pastor. Como é que vai ser o pastor de Lamborghini? Não. A minha intenção, e aliás, eu preciso de uma Lamborghini para pregar o evangelho mais rápido, tá? Meu carro só vai até 140. Há pouco tempo, um pastor famoso aqui, o pastor Silas Malafaia, comprou um jato, meus irmãos. Um jato. Fez uma campanha, levantou 12 milhões de reais para comprar um jato. Uau. Né? Ele precisa. Então, ó, o pessoal que está acompanhando a gente aí, ó, corre, que agora na Amazon, o livro do pastor ainda está R$3,72. Antes que ele comece a campanha da Lamborghini dele, corre e compra para $10. Aliás, quando eu vou para os Estados Unidos, eu vendo o livro por $10. Tá? O livro físico, né?
É o livro físico. E aí a pessoa ainda ganha um autógrafo e pode fazer uma selfie com o autor. Bacana. E se alguém daqui dos Estados Unidos quiser comprar o livro, já tem alguém distribuindo? Tem alguém enviando? Não, a gente tem como. Apesar que só a taxa de envio é muito caro. Muito caro, o correio é muito caro. Fica em torno de R$80, não sei quantos dólares dá isso. Mas vai sair o preço do livro físico. 80 reais aqui hoje, ele vai sair mais ou menos uns $16, que é um preço razoável para um livro, não está mal. Eu acho caro, mas eu vou arrumar um meio. Não é não. Para livro aqui para os Estados Unidos, não é não. Uhum. Mas, enfim, estamos à inteira disposição dos irmãos. Eu vou quase todos os anos aí para a América. Quero chegar na área de Massachusetts. Infelizmente, eu tenho convites até tenho convites, mas sempre que eu vou, a minha agenda fica tão lotada que eu não consigo sair da Califórnia. Porque eu vou desde São Francisco até Las Vegas. Eu vou desde São Francisco até Las Vegas pregando em tudo quanto é lugar. Então, aquela rota, né, aquela rota histórica de Las Vegas até São Francisco, eu faço de carro. E aí, vou pregando nas cidadezinhas aí. Então, eu quero chegar tenho convites para Nova York, não consigo chegar lá também. Enfim, mas estou à inteira disposição dos irmãos, tá? Conte com a gente. Então, vocês têm mais perguntas? Já passamos de 1 hora aí. Cada um aí. Considerações finais. O pastor, o senhor tem um e-mail para a gente poder colocar aqui para o pessoal que quiser? Tenho sim. Você pode me encontrar nas redes sociais, está aí, PR Joaquim Andrade. Eu estou no Facebook, estou no Instagram, estou no YouTube também. Eu quero melhorar meu canal no YouTube. Quero contar com a ajuda do meu querido amigo Pastor Sidney para isso. Vamos melhorar. Eu tenho muita informação, tenho muitos vídeos. Além disso, tem o meu WhatsApp. Você pode me encontrar pelo WhatsApp também. É o 11 55, né? Mais 55 11 9 80 42 20 34. 9 80 42 20 34. Você pode me localizar também no WhatsApp. Se eu não te responder de imediato, eu vou te responder no dia seguinte, tá bom? Então, pode me mandar aí sua dúvida, sua pergunta. Enfim, estamos à inteira disposição dos irmãos. Tá correto o número aí? É isso mesmo, né? 98... É isso mesmo. 04 22 034, é isso? Isso Maravilha. Mesmo. Eu não sei, Fernando, Rodrigo, se tem mais alguma pergunta, mas a gente pode continuar. Pergunta eles têm aí. À disposição. Fernando, tem pergunta, Fernando? Eu tenho uma pergunta aqui. Eu vou fazer... Então vai. Tem pergunta? Então não, pode perguntar. Não, eu queria mais fazer a parte de encerramento, mas se tem mais perguntas, manda bala. Não, tá bom, então deixa eu fazer uma aqui. Para o ímpar aí, tira para o ímpar vocês dois aí, vai. Não, eu perco até para o ímpar. Pastor, pensando, né, sobre heresias e tal, eu queria que o senhor esclarecesse para nós aqui algum momento, assim, na prática, onde nós vemos Jesus, por exemplo, combatendo uma heresia no Novo Testamento ou quando ele passou por nós, né, na vida de Jesus. O senhor lembra? O senhor tem? Com certeza o senhor tem. Você tem a Bíblia na cabeça aí. Tem como mostrar para nós, mostrando na Bíblia, qual o momento em que Jesus, ele, não só com os fariseus, mas no momento de outra religião ou de outra coisa, assim, o senhor consegue... Na época de Jesus, nós tínhamos grupos que derivaram do judaísmo. Então, temos os fariseus, temos os saduceus e vários outros grupos. Mas os principais eram os fariseus e os saduceus. Veja que esses grupos religiosos achavam que estavam fazendo a vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo, quando perseguia os cristãos, ele achava que estava fazendo um serviço para Deus. Ele mandava matar os cristãos.
E aí ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Jesus diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Mas os fariseus, os grupos sectários que haviam na época de Jesus, todos eles sempre foram combatidos por Jesus. Jesus disse: raça de víboras, vocês são sepulcros caiados, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Eles chegaram para Jesus e disseram: olha, Jesus, nós temos por pai Abraão. Chegaram a dizer para Jesus: nós somos filhos de Abraão. João 8,44 chegou para eles e disse assim: vocês são filhos do diabo. Vocês querem satisfazer a vontade do pai de vocês. Por favor, não estou dizendo aqui para você falar para o mormon, falar para a testemunha de Jeová, falar para o adventista que são filhos do diabo. Não faça isso, tá bom? Porque o que aconteceu com Jesus? Sabe o que aconteceu? Os religiosos... Tá ouvindo, né, Fernando? Eles pegaram em pedra para apedrejar Jesus. Interessante, né? Chegaram até diversas vezes, quiseram apedrejar Jesus, porque Jesus confrontava eles, falava a verdade para eles. Jesus colocava o erro deles, expunha o erro deles. E aí, por que vocês estão me apedrejando? Por causa das boas obras que eu faço? Não, porque você, sendo homem, te faz Deus a ti mesmo. Jesus disse: se vocês não acreditarem que eu sou, vocês vão morrer no pecado de vocês. E aí, eles pegaram em pedras novamente para apedrejar Jesus. Então, o apóstolo Paulo, só para você ter uma ideia, pastor Cid, o apóstolo Paulo gastou nada mais, nada menos do que 70% dos seus escritos para combater os hereges, para combater o falso ensino na igreja cristã. 70% dos escritos de Paulo foram justamente com essa finalidade, combater a heresia. E é interessante, né? Porque Pedro vai dizer: até importa que haja entre vós heresias. Para quê? Para que os verdadeiros se manifestem. Então, Martinho Lutero, também, um grande reformador, diz que as heresias, muitas vezes, elas são como um esmeril. Por quê? Porque elas estão afiando a nossa fé. Então, por um lado, as pessoas não querem isso, né? Não estão preocupadas em defender a fé, mas Judas, no verso 3, ele vai dizer: amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que vos é comum, senti a necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Então, veja, Judas queria escrever uma carta falando sobre salvação, mas o Espírito Santo moveu Judas para falar sobre o quê? Defesa da fé. Agora, vamos imaginar hoje um soldado norte-americano andando nas ruas de Cabul sem uma metralhadora, sem um fuzil, sem uma granada. O que vai acontecer com esse soldado? Um soldado entrando agora, um policial brasileiro entrando na favela da Rocinha, sem uma metralhadora, sem um fuzil, sem uma pistola. O que vai acontecer com esse soldado? E vamos imaginar agora um soldado, porque a Bíblia diz, né, que devemos batalhar. Quem batalha? Nós estamos numa guerra. E mais do que nunca, essa guerra ela acontece no campo das ideias. E as pessoas não se dão conta. Então, a grande perseguição que a igreja sofreu no passado era uma perseguição física. E hoje a igreja não se dá conta que a perseguição é ideológica. Então, está aí o marxismo cultural, está aí o comunismo, está aí ideologia de gênero, está aí, infelizmente, um monte de coisas. E respondendo aquela pergunta lá, né, de heresias que estão hoje invadindo a igreja, eu diria que, por exemplo, a teologia gay, um monte de pastores abraçando essa teologia de uma outra forma. Por exemplo, eu tenho um livro aqui, que é um livro publicado por uma editora evangélica, e o camarada, ele é, inclusive, da Coalizão Gospel. A Coalizão Gospel, Gospel Coalition, é uma organização considerada fundamentalista, considerada reformada. E tem o senhor Ed Shaw, com o livro dele, Atração por Pessoa do Mesmo Sexo. A plausibilidade do celibato. E ele propõe o celibato.
Então, veja, o Ed Shaw, que é da Colisão do Evangelho, Colisão Gospel, com também o Dia Carson, essas pessoas estão abraçando essa ideia, que é uma ideia que daqui a pouco, infelizmente, você sabe que na América do Norte tem muito isso, igrejas que estão ordenando ao ministério lésbica, gay, né, ao ministério pastoral. E o homossexualismo? Onde fica? O desejo que o indivíduo tem por um outro homem, isso é pecado, porque a própria Bíblia diz, se você apenas desejar uma outra mulher, você já adulterou. Então, se nós não podemos aceitar isso, como vamos aceitar agora a questão do homossexualismo invadindo a igreja evangélica? Então, ideologia de gênero sendo abraçado. Pastores conceituadíssimos, como, por exemplo, pastor Ricardo Gondim, pastor Caio Fábio, dizendo que o homossexualismo é genético. Quando todos os cientistas sérios, se estou falando de cientistas sérios, não admitem isso. Não existe isso, gene gay. Não existe, ninguém nasce gay. Tá? Então, essas coisas a gente está vendo acontecer. Crentes levantando a bandeira do quê? Do comunismo. Abertamente. Dizendo que não, Jesus era comunista. Não tem nada a ver, meus irmãos. Isso, infelizmente, são ideias do diabo, o diabo perseguindo a igreja de uma outra forma. Agora, nós temos que dar a razão da esperança que é em nós. Então, o que a igreja está ensinando sobre ideologia de gênero? A igreja está preocupada com isso? A igreja está preocupada em ensinar, por exemplo, sobre a questão do marxismo, que o comunismo está vivo hoje, mais do que nunca, de uma outra forma, vestido aí de socialismo. Não, o comunismo já era, não existe mais. É socialismo. E Jesus era socialista. Então a gente está vendo essas coisas acontecer debaixo das nossas barbas e aceitando isso como sendo normal. Isso é heresia, isso é perigoso, isso é naufragar na fé. E Pedro vai dizer, né, como houve entre a nação de Israel, falsos profetas, entre nós também haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente, não está dizendo abertamente, descaradamente, não, encobertamente, heresias destruidoras. E Pedro diz mais, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E Pedro diz mais, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. É o que a gente tem visto hoje, pastor Sidney. Infelizmente, estamos vendo igrejas abraçando aí ideologias diabólicas, satânicas, negando o Senhor e negando o Evangelho de Jesus Cristo. É terrível. E, às vezes, o medo, né? O medo de magoar, o medo de ferir, o medo de afastar, faz com que muitas igrejas se calem. E como o senhor já falou anteriormente aí, aquele que se cala é cúmplice, né? Você acha que o meu livro é vendido como o livro do Kenneth Reagan? Você acha que o meu livro tem a mesma tiragem do livro? Não. Você acha que o Ministério Apologético é um ministério conceituadíssimo na igreja hoje, apoiado pelas igrejas? Você acha que os pastores querem levar o pastor Joaquim para falar na sua igreja? Quando a sua igreja tem um monte de heresias que são combatidas pelo pastor Joaquim. O McDonald's vende mais do que a farmácia, né? Pois é. Já, né? Boa. Infelizmente. Maravilha. É uma verdade. Pastor, nosso tempo aqui está estourando. Vou deixar os meus amigos aí, se tem mais alguma pergunta, mais algum comentário, para a gente já partir aqui para as considerações finais. Vai, Ferdinando. Eu gostaria de falar, né, para encerrar a minha breve participação, né, de falar da importância desse assunto, que a gente arranhou só a ponta do iceberg aqui, e o pastor Joaquim pode, falar dias aqui, hein, pastor? E é o que eu sempre falo aqui, o propósito do meu canal é alertar todo o povo de Deus de todas essas coisas que têm se infiltrado no meio da igreja.
Muita gente está desatenta com todas essas coisas, achando que a igreja evangélica é o das maravilhas, é a Disneylândia. E não é, tem muita coisa. O inimigo trabalha no meio da igreja e vai laçar aqueles que estiverem despercebidos. Né? Como eu falei, isso aqui que a gente falou aqui é só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa. Como doutrinas antigas, né? Heresias antigas que já haviam sido repulsadas, vem voltando na igreja. Muitos pregadores aí, eu falei em outras lives, muitos pregadores aí de seguidores disseminando heresias sutis no meio da igreja e arrasando muita gente. Como um termo que tem sido divulgado aí, é anestesiando condenados. Muita gente na igreja, passeando dentro da igreja, achando que é salvo, mas vivendo mediante doutrinas destruidoras, heresias destruidoras. E pessoas, você que está nos ouvindo, né, fique atento com essas coisas, passe esse vídeo para outras pessoas que você vê que estão sendo enganadas por essas heresias que citamos aqui e tantas outras. Você que tem dúvida, né, se você está numa igreja que é uma igreja que tem doutrinas de perdição, né, heresias de perdição, como o pastor Joaquim falou muito bem, tem umas heresias, como eu sempre falo, tem gente, muitos pregadores que pregam algo errado, algo antibíblico, por falta de conhecimento, por uma ignorância, por muitas vezes que foi ensinado errado, isso muito aqui. Muita gente aprende na igreja, quando começa a estudar a Bíblia a fundo, percebe que aquela doutrina não está correta. Mas nem todas levam para a perdição, como o pastor Joaquim falou muito bem. É muito importante a leitura da palavra, o estudo da palavra, a pesquisa, né? E a comunhão com Deus. Então, o alerta que eu deixo, que foi o propósito desse vídeo, desse tema, é que todos estejam atentos com essas heresias, com essas doutrinas não bíblicas, fora da Bíblia. Então, é isso que eu queria deixar aqui. Amém. Isso mesmo, Fernando. Eu quero agradecer aí a sua participação, sua colocação. É muito pertinente. Infelizmente, as pessoas não se dão conta do que está acontecendo. E Judas disse que nós temos que batalhar diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, a fé já foi entregue. Você não precisa das revelações, por exemplo, de William Souto Santiago. Você não precisa das revelações, por exemplo, de William Branham. Você não precisa das revelações de Ellen White, das revelações do corpo governante, das revelações, por exemplo, de Harold Camping, das revelações de Joseph Smith ou qualquer outra pessoa que se levantar. Por quê? Porque nós temos a maior revelação de Deus aos homens, que é o quê? A Bíblia Sagrada, este livro aqui. A lei e ao testemunho, se não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Então, meu amado, qualquer revelação, qualquer ensino, qualquer doutrina, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, você não tem que aceitar. E vou mais longe, foi falado aqui. Por exemplo, se você percebeu que na tua igreja está sendo pregada heresia, mesmo que não seja de perdição, você tem obrigação de defender a fé, você tem obrigação de advertir essas pessoas que estão pregando heresia, que pregam o evangelho verdadeiro. Se eles não querem pregar, fuja dessa igreja. Busque uma igreja que, acima de tudo, está falando do evangelho, está dando ênfase às escrituras, porque hoje você tem, e eu vou pregar em algumas igrejas, por exemplo, fui pregar outro dia numa igreja. Meus irmãos, eles cantaram, mas cantaram quase 2 horas. O culto terminava às 10. E aí, agora é a hora do senhor pregar, pastor. O senhor tem 15 minutos. Ora, onde a palavra de Deus é ênfase nessa igreja? Nunca. Então, infelizmente, a igreja hoje é motivada pelas emoções e não pela palavra de Deus. Isso é triste. Infelizmente tem acontecido isso. Isso é triste. Agora, muitas pessoas, pastor, eu encerro aqui com esse comentário, talvez até uma forma de uma pergunta, né? Muitas pessoas, às vezes, eles são aconselhados, ou eles são até amedrontados a levantar, como o senhor falou, e defender o evangelho, por aquela falso ensinamento de dizer assim, não tocais no ungido de Deus,
não é? O famoso ungido de Deus. Então, meu último comentário é esse, é solicitar ao senhor que, por favor, o senhor esclarece para a gente essa questão do ungido de Deus. A gente pode confrontar um pastor que está falando heresia, ou ele é ungido de Deus e a gente tem que deixar na mão de Deus? Fala para a gente aí. Rodrigo. Eu já sei a resposta, não quero que o senhor fale. Porque o pessoal do senhor não acredita. O senhor tem um livro escrito. Modismos e heresias que ameaçam a igreja brasileira. Então, muita gente já me jogou tanta praga, Rodrigo. Graças a Deus, né? Que praga de sogra, praga de mãe, praga de quem quer que seja, não pega num cristão. Contra Israel não vale encantamento. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, vamos lá. Essa questão de você confrontar o ungido de Deus, bom, quem era o líder da igreja? Teoricamente, o líder era Pedro. Mas Paulo, recém-convertido, confrontou Pedro. Então, nós não podemos nos esquecer. E Paulo vai dizer isso lá em Atos dos Apóstolos, para a gente tomar cuidado com a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Paulo chega ao ponto de dizer, porque eu sei que depois da minha partida entrarão lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Paulo chega ao ponto de dizer que entre vós mesmos se levantarão. Então, peraí, se a gente tem o apóstolo Paulo preocupado com isso, a gente não vai se preocupar que gastou 70% dos seus escritos defendendo a fé, combatendo o herege? Não, Paulo chegou ao ponto dos irmãos na Galácia, né? Ele chegou ao ponto de se tornar inimigos por falar a verdade entre eles. Então, nós temos que falar a verdade. Agora, se você quer ibope, se você está preocupado, né, na sua exaltação, o cristianismo não é a melhor opção, tá bom? Se você está preocupado com isso, em honra, em glória, louvor para você, procura outra religião. O cristianismo não é isso, tá? Acho que é totalmente oposto. Responde a pergunta aí do G. Moreira, né? Por que dentro do seminário quase nenhum seminarista se interessa em ser apologeta? Porque ser apologeta não é popular, né? Ser apologeta não é popular. Não dá ibope. Não dá ibope, não vai ganhar dinheiro, não vai ganhar dinheiro. Vê o canal do youtuber de apologia, com quantos seguidores tem? Mas vê Thiago Brunet e outros, quantos seguidores tem, né? Sidney. Infelizmente. É isso mesmo. Bom, eu quero deixar aqui a minha contribuição aí para você que está assistindo. Antes de mais nada, agradecer aí vocês, aos irmãos, ao pastor Joaquim, meu pastor, né? Que você defender a sua fé contra essas investidas, né, do inferno, essas investidas de doutrinas erradas, doutrinas equivocadas, doutrinas demoníacas, não faz de você um intolerante religioso. Porque muitos vão para isso. Falam assim, não, eu não posso falar mal do outro, porque senão eu vou estar sendo um intolerante religioso. Intolerância religiosa e apologética são coisas distintas, né? Claro que é uma linha muito tênue, né? Mas, se você fizer com amor, se você souber defender a sua fé sem ataque, sem, né, uma coisa brutal, né? Você consegue ganhar a pessoa. A pessoa não quer nunca, eu costumo dizer isso, né? Que as pessoas não gostam de ter a sua fé atacada, mas a sua religião ela pode ser confrontada sim. E é sempre confrontada com a verdade. Porque como o próprio canal, né, já diz, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de garras afiadas da falsa doutrina, das doutrinas de demônios, porque é isso que tem falado. Como o pastor disse, quando você adora um Deus errado, você desembarca num céu errado também. Você vai desembarcar no céu daquele caminho que te levou, entendeu? Então... Céu da boca do capeta. Exatamente. Céu da boca do capeta. Se você não defende a sua fé por causa de medo de ser taxado como um intolerante religioso, fuja disso. Prepare-se, leia a Bíblia, tenha comunhão,
pergunte, existem excelentes seminários teológicos, existem bons canais de apologética, né? E nós temos 2 aqui, eu considero o pastor Joaquim, um dos maiores, um dos melhores, e o Fernando também está aqui com a gente. Gosto muito de conversar com o Fernando, porque ele também bate até, né, sangrar, eu gosto Não disso. tem rabo preso, né? Eu gosto do Fernando, não tem rabo preso. Cara, e é isso. Não, você defender a sua fé não te torna um intolerante religioso. Saiba defender a sua fé em nome de Jesus. Amém. Pastor Joaquim. Bom, eu quero agradecer a vocês essa oportunidade, quero me colocar à inteira disposição do canal, quero me colocar à inteira disposição aí dos irmãos, né, que precisarem de ajuda. Eu quero dizer para você, a defesa da fé convém a todos os cristãos. Todos os cristãos devem fazer apologética. Por quê? Porque tem que dar razão da esperança que é em você. Você crê em Jesus? Qual é o Jesus que você crê? Porque tem um monte de gente falando que crê em Jesus. Mas Paulo vai falar sobre isso. Eu me admiro. Paulo chegou ao ponto de falar para os irmãos da cidade de Corinto, que estava admirado, que eles passaram tão depressa do evangelho da graça de Cristo para outro evangelho. E Paulo disse que não é outro evangelho. É o deturpado, é o que o capeta faz. Deturpa o evangelho. E ele chega ao ponto de dizer outro Jesus, outro Espírito, outro evangelho. E lá em Gálatas ele vai dizer, se alguém pregar outro evangelho, é anátema, é amaldiçoado, é maldito, meus irmãos. Então, se você está preocupado, mas se eu falar a verdade, vai ficar com raiva de mim. Você quer que ele vá para o inferno, teu amigo? É isso? Então, não fala a verdade para ele. Se você quer que ele vá para o inferno, porque ele vai ficar com raiva de você, porque você vai falar a verdade, então teu amigo vai para o inferno, graças à sua ajuda. Você vai, e Deus vai requerer o sangue dele sobre você. Está lá em Ezequiel. Então, nós precisamos nos conscientizar. Sempre devemos falar a verdade em amor. Eu já fui taxado, já fui processado, inúmeras vezes por ser considerado intolerante. Eu não sou intolerante com relação às pessoas. Muitos irmãos da minha igreja falam, como é que você suporta fulano falando isso, falando aquilo, na tua live, no teu Facebook, no teu Instagram? Eu tenho de tudo. Eu entro em tudo quanto é lugar. Eu entro em sites de ateu, bate-papo de ateu, de homossexual, para pregar o evangelho. Essa é a minha finalidade. Já fui expulso de inúmeros grupos de WhatsApp. Por quê? Porque como eles ouvirão se não há quem pregue? Então essa é a minha finalidade. Pregar o evangelho de Jesus Cristo sempre em amor, sabendo diferenciar a pessoa daquilo que ele crê. Então, nós devemos amar sempre a pessoa, não importa quem seja ela. Pode ser ateu, pode ser à toa, pode ser traficante, pode ser prostituta, temos que amar essa pessoa. E temos que levar o evangelho em amor para ele. Agora, sempre falar a verdade em amor, sabendo, e toda vez que eu participo de debate, eu não vou com a finalidade de ganhar o debate. Nunca participei de um debate com a finalidade de ganhar o debate. Minha finalidade é ganhar a pessoa, é ganhar esse indivíduo para Cristo. E isso não é obra minha. Meu papel é ensinar a verdade. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E pela misericórdia de Deus, muitas vidas já saíram das trevas por intermédio do nosso trabalho. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Pastor, em nome aí da Roda dos Esclarecedores, né? Gostaria de agradecer a participação do senhor. Tenho certeza absoluta que vamos precisar de uma segunda rodada, né, senhores? Rodrigo, deixa eu aproveitar aqui. Pois não, pastor. Eu vou para uma cidade agora no mês de outubro, de 5 de outubro a 5 de novembro, um estado chamado Chiapas, no México. Sim. Se você olhar, Chiapas é onde acontece a maior perseguição de evangélicos na América Latina. Então, no México, não sei se é América Latina, América Central, México. Sim, agora, é considerado América Latina, América Central. É considerado América Latina. É da América Latina, do México para baixo, América Latina. América Latina. É onde tem a maior perseguição de evangélicos. E a Missão Kairos está treinando ali a primeira turma. E eu fui convidado para estar lá ensinando apologética para eles. Sabe por quê?
Porque eu sou professor em várias agências missionárias há 37 anos. E, às vezes, a pessoa vai para o campo missionário e não tem uma igreja evangélica, mas já tem ali uma seita, já tem ali uma religião que não é cristã. Então, eu vou preparar essas pessoas para falarem do Evangelho de Jesus Cristo, além de pregar o Evangelho, de falar para pastores sobre a defesa da fé. E eu queria que os irmãos estivessem orando. E quem quiser saber mais desse projeto de Chiapas, de México, dessa minha viagem, entre em contato comigo, tá? Tá aí o Instagram. Pastor, a gente queria orar por você. É a primeira coisa que eu preciso. Muita oração. Por quê? Há muita perseguição neste lugar. Não só de narcotraficantes aos evangélicos, mas principalmente dos indígenas que dominam a região. E aí você tem a pagelança, você tem outras práticas supersticiosas, além do catolicismo idólatra, porque o México é o segundo país, o maior país católico, o segundo maior país católico do mundo. Primeiro o Brasil, depois vem o México. Então, eu queria que os irmãos orassem por essa viagem, eu queria que os irmãos nos apoiassem nessa viagem. Eu estou indo pela fé, o pastor Sidney está aqui, nunca cobrei um centavo para pregar o evangelho e Deus já me levou para mais de 28 países. Amém. Tá? Então é Ele quem faz essas coisas. Então, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por essa oportunidade da gente estar divulgando o evangelho de Jesus Cristo. Conte com a gente. Amém. Obrigado. Pastor, Deus abençoe. Mais uma vez, eu quero lembrar o pessoal do livro Controvérsia, do pastor Joaquim de Andrade, já tem na Amazon. Entre em contato com o pastor pelo WhatsApp dele, que ele vai dar o jeito dele aí de enviar para você, fazer o livro físico, chegar aqui, mas você encontra o livro dele na Amazon. A edição digital, hoje, aqui nos Estados Unidos, custa $3,72. É muito barato para você não ter aí na sua biblioteca. Pastor, Deus abençoe. Não desconecta, pastor. Eu vou rodar a vinheta, mas não desconecta não. Fica com a gente mais um pouquinho. Deus abençoe todos os irmãos que enviaram os seus comentários, participaram com a gente, né? Teve bastante gente aqui que deu like, mandou coração, teve visualização, seguiu a gente do começo, muitas pessoas compartilharam o vídeo, vocês são bênção para o canal. Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Amém.